Olá, pessoal. Nesta aula nós iremos tratar do primeiro princípio da termodinâmica, ou primeira lei da termodinâmica. Vocês já devem estar habituados com isso na física. Sempre que nós começamos algum conteúdo novo, nós apresentamos um princípio e aí nós exploramos esse princípio para tirar deles as consequências e fazemos aplicações. Pois bem, chegou a hora então de apresentar para vocês o primeiro princípio da termodinâmica. E para apresentá-los, eu vou retomar o conteúdo da aula anterior, mas muito rapidamente para a gente relembrar o que se passa no interior de uma máquina térmica, mais especificamente no interior do motor do carro, com relação às transformações termodinâmicas e o que ocorre com o gás, com a mistura de combustível e ar que nós utilizamos para fazer girar as rodas do automóvel. Tudo bem. Então nós sabemos que esse combustível ele é inserido numa câmara, nós chamamos de cilindro, no caso do motor do carro. E enquanto ele está sendo inserido aqui na primeira etapa, ele está se expandindo, aumentando de volume. Depois ele sofre uma compressão, diminui de volume, aumenta a pressão sobre ele, aumenta a temperatura dele. Depois é fornecido calor para ele através de uma explosão, e aí ele se expande, aumenta de volume. E depois, finalmente, os resíduos dessa explosão são colocados para fora. Muito bem. Então, de maneira geral, isso acontece nas máquinas térmicas. Aqui, nesse tipo particular de máquina térmica e nas outras máquinas térmicas, está havendo transformações de energia. Vamos pegar aqui na terceira etapa. Na terceira etapa, o gás recebe calor, se expande, aumenta de volume, ele aumenta a temperatura, aumenta de volume, sofre uma expansão. Então ele realiza trabalho. Quando o gás aumenta de volume, a gente diz que ele realizou trabalho. Quando o gás diminuiu de volume, a gente diz que ele sofreu a realização de um trabalho. O trabalho foi realizado sobre ele. Aumentou o volume, trabalho realizado pelo gás. Diminuiu o volume, trabalho realizado sobre o gás. Quando o gás sofre um aumento de temperatura, consequentemente também aumenta a sua temperatura interna. Aumentando a temperatura interna do gás, aumenta a sua energia interna, porque a energia do gás, a energia interna de um gás ou de uma substância qualquer, está associada com o movimento cinético, com a energia cinética do movimento das partículas de que o gás é formado. Então, as moléculas do gás estão se movendo, e quanto mais elas se movem, maior é a sua energia cinética e maior vai ser a temperatura do gás. Então, se a temperatura do gás aumenta, aumentou a sua energia interna, porque aumenta a energia cinética das moléculas. E se a temperatura do gás diminui, então diminui a sua energia interna. Essas três quantidades de que eu falei, a quantidade de calor que o gás recebe ou perde, o trabalho que é realizado pelo gás ou sobre o gás e a variação da energia interna do gás se juntam numa expressão diferente do princípio de conservação da energia que nós já vimos anteriormente. Então nós temos o calor que o gás recebeu, o trabalho que ele realizou e a variação na energia interna dele. Essas três parcelas juntas formam a totalidade de energia envolvida nesse processo, aqui, particularmente aqui na etapa 3. Muito bem. Essa expressão é o que nós chamamos de primeira lei da termodinâmica, o primeiro princípio da termodinâmica. Aqui nós temos a quantidade de calor recebido ou perdido pelo gás, o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás e a variação da energia interna do gás, que pode ser positivo ou negativo. E aí nós temos uma convenção de sinais aqui. Quando o gás recebe calor, essa quantidade de calor é positiva. Quando ele perde calor, essa quantidade de calor é negativa. Quando o gás realiza trabalho, seu volume aumenta, o trabalho é positivo. Quando o gás sofre a realização do trabalho, seu volume diminui, o trabalho é negativo.
Quando a temperatura do gás aumenta, a variação da energia interna do gás é positiva, e quando a temperatura do gás diminui, a variação da energia interna do gás é negativa. Então, utilizando essas convenções de sinais, nós podemos determinar a quantidade de calor ou trabalho ou a variação da energia interna se a gente souber as outras duas informações. Sabendo duas, a gente encontra a terceira. Essa aqui é a primeira lei da termodinâmica e nós iremos explorar a primeira lei da termodinâmica nos exercícios seguintes.